Olá, eu me chamo Valéria dos Santos Espínola, sou acadêmica da Faculdade Uniaselv e hoje a gente vem apresentar o nosso trabalho da prática interdisciplinar do módulo 6. Nosso trabalho tem como tema a educação de jovens e adultos. Esse trabalho é composto por mim, por Luiz Fernandes Martins dos Santos, por Andresa Kathleen Lima de Macedo Serpa e a nossa tutora é Luciene Lumertes de Aguiar. Olá, eu me chamo Andressa e eu estou aqui para falar um pouco sobre educação de jovens e adultos. Então, a EJA no Brasil, ela apresenta uma trajetória marcada por diferentes contextos históricos, econômicos e socioculturais. Desde a colonização, com a atuação dos jesuítas no processo de catequização e instrução de indígenas, até o século XVIII, a educação de adultos ela sofreu um declínio significativo, principalmente com a chegada da família real. Só que a partir da década de 1930, a EJA ela começou a ser reconhecida formalmente, especialmente com o Plano Nacional de Educação de 1934, que foi o que estabeleceu o ensino primário como um direito constitucional de todos, isso incluindo os adultos. Só que a partir de 1945 se intensificou a crítica ao analfabetismo, e isso culminou uma série de iniciativas, como por exemplo a campanha de educação de adultos de 1947 e a criação do Serviço Nacional da Educação de Adultos. Nos anos subsequentes, diversas campanhas e movimentos surgiram com o objetivo de erradicar o analfabetismo e também de promover a educação continuada, que foi bastante influenciado pela conjuntura política do país, como por exemplo o Mobral, que foi criado pelo governo militar. O cenário educacional do EJA, ele reflete, portanto, um esforço tanto para a inclusão social, como também um desafio persistente diante das condições históricas e políticas do Brasil. Nosso trabalho ele está de acordo com o tema Educação de Jovens e Adultos. Hoje eu venho falar na fundamentação teórica um pouco mais sobre esse assunto. Então, a educação de jovens e adultos é de grande importância, pois ela é a educação que rege ensinar aqueles adultos que, quando tiveram a sua infância, eles não tiveram acesso à escola. Então, a educação de jovens e adultos oferece esse ensino a essas pessoas do público-alvo. Então, lembrando da educação de jovens e adultos, nós devemos nos lembrar também da avaliação. Como é feita a avaliação da educação do EJA? A avaliação da educação de jovens e adultos, ela deve ser feita de forma minuciosa, ou seja, com todo cuidado. Então, é uma avaliação que pode ser feita por atividades, trabalhos em grupo, atividades como provas. Então, a educação de jovens e adultos, ela abrange esse tipo de avaliação. Mas o que a gente deve lembrar ao fazer uma avaliação? Nós devemos nos lembrar de levar em conta a história do aluno. Ou seja, o que ele passa, se ele trabalha, se ele tem família. Então, quando a gente vai ensinar os jovens e adultos, a gente deve levar em conta o meio e a cultura desse aluno. Então, devemos também nos lembrar que na educação de jovens e adultos, a gente deve ter o diálogo. Ou seja, o diálogo é o que nos fará encontrar bons resultados e chegar na resolução dos problemas. Hoje eu trago aqui uma citação de Huffman, 1996, que esclarece: entendo que a avaliação, enquanto relação dialógica, vai conceber o conhecimento como a apropriação pelo saber do professor. Com as palavras de Huffman, podemos afirmar que só é possível alcançar o conhecimento e, por conseguinte, o saber, se tiver o diálogo entre os professores e o aluno. A Freire também ainda afirma, em 1985, página 36, que o diálogo só existe quando aceitamos que o outro é diferente. Ou seja, e pode nos dizer algo que não conhecemos. Assim, a prática educacional dialógica e democrática implica estabelecer ações concretas que permitem
a participação do outro no processo educativo. Então, a gente só pode chegar ao conhecimento e ao saber por meio de um diálogo. E a gente só consegue chegar ao diálogo quando a gente aceita que o outro ser é diferente de nós. Então, quando nós aceitamos que os alunos, cada um, tem sua história de vida, o seu jeito de ser, e são diferentes de cada um de nós chegamos a um diálogo e ao conhecimento e, por conseguinte, o saber. Ainda fazendo parte da fundamentação teórica, a gente pode até ver essa imagem que ela é encontrada no site, ó. Os desafios e a importância da educação de jovens e adultos no Brasil. Nessa imagem, a gente pode ver que a tutora, ou seja, a docente, ela dá total apoio àqueles alunos. Então, ela está ali criando um diálogo entre ela e eles e procurando saber e achar métodos eficientes para o ensino e o aprendizado. Então, podemos notar assim, a importância que se faz o uso da avaliação de forma correta, junto com o diálogo entre o docente e o aluno do EJA. Olá, meu nome é José Fernando e eu estou aqui para falar um pouco do nosso paper, né, que essa parte que eu estou recitando para vocês tem como título da legislação, né, e políticas públicas que regem a EJA. Então, aqui eu vou falar um pouco dos resultados e discussões desse tema, né, que vai dizer que ao realizar esse trabalho, né, com o tema proposto, o qual foi escolhido pela disciplina, podemos perceber que o quanto é fundamental discutir, né, sobre as legislações e as políticas públicas que regem a EJA. Né? Então, podemos citar vários assuntos referentes ao tema como foi observado durante a elaboração deste trabalho. A postura do professor, né, em sala de aula, bem como sua forma de ministrar e entregar conteúdos da maneira criativa e incentivando para ajudar os alunos. Então, buscando cada vez melhorar o ser profissional diferenciado. Então, outro assunto que foi visto, que é a importância da família, né, ao apoiarem, né, os estudantes, que o incentivo deles sejam faz toda a diferença, né? Porque quando não ocorre esse apoio, temos os casos de desistência, né? Ou até mesmo a evasão dos alunos que se veem frustrados e acabam abandonando a vida escolar em muitos casos desses. Então, a educação de jovens e adultos, ela não tem só a ver com ele, mas sim com toda a comunidade, onde existem pessoas mais instruídas, né? E aí é que temos uma sociedade mais bem desenvolvida, tá certo? Então, dentro desse tema, também falamos um pouco sobre a conclusão desse tema, né? Que vai dizer um pouco, que relatou um pouco sobre o decorrer do desenvolvimento deste trabalho, né? Falou um pouco sobre a natureza, né, teórica e bibliográfica, buscou se refletir sobre as políticas públicas, que é voltadas para todos aqueles que não tiverem oportunidade de acesso à educação na idade própria, isto é, jovens, né, e adultos que formam a modalidade EJA. Então, no que se refere especificamente à história da constituição das políticas públicas para essa modalidade, ela constatou-se que a preocupação com a EJA estava fortemente atrelada com o baixo nível de alfabetização de jovens e adultos no nosso país. Isso porque ainda continua alarmante, né, o número de pessoas que não são analfabetas, né, ou até mesmo aqueles que são consideradas analfabetos funcionais. Então, essas são as citações do nosso trabalho. Desde já, agradeço a todos a atenção.